Tamanho do Estado norte-americano e a suposta relação entre carga tributária e desigualdade. Eu queria falar três que a gente faz o fact-checking aqui. Ah, tá. Primeira coisa, os Estados Unidos, Ciro, tem 26,9% de imposto. Ele é o maior estado em termos absolutos. Em termos relativos, ele é muito menor que o Brasil. Brasil que tem mais de 34%. Sim. Então, a primeira coisa. Por acaso, os americanos são o país mais desigual entre os países ricos. E por acaso o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias entre os países ditos emergentes. No entanto, possui a segunda maior desigualdade entre eles. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que os americanos têm a maior presença e o indicador aqui é percentual da população empregada no Estado. Isso. Percebe? Sim. E será que por esse outro indicador aleatório o Estado americano é o maior do mundo? Vejamos, pelos números de 2014. Há 16,2 milhões de servidores públicos nos Estados Unidos, sendo que a população daquele ano era de 318,6 milhões. Isso dá um percentual de pouco mais de 5% da população. Tal percentual, porém, não é nem de longe o maior. A Dinamarca, por exemplo, tem um número de servidores de 720 mil para uma população de 5,6 milhões, o que dá uma relação de quase 13%. Tenta por outro indicador Cirão, pois por este também não deu. 2. Desemprego e pobreza. O Brasil está com 14 milhões de pessoas desempregadas. Falso. O desemprego alcança 12,5 milhões. Mas a diminuição do desemprego faz com que hoje, pela informalidade, a metade da população que está nos ouvindo, metade do povo brasileiro tem que sobreviver com até R$513 por mês. Parece que a esquerda acordou para a realidade de que o país é pobre. Há algum tempo atrás ela comemorava o fato de que 30 milhões de brasileiros ascenderam à classe média, sendo que a classe média considerada pelo IBGE da época petista era quem tinha uma renda superior a míseros R$291. 3. Paulo Guedes, que é liderado pelo Paulo Guedes, que eu discordo profundamente, porque ele não conhece o Brasil. Acabou de dar uma declaração dizendo o seguinte: o pobre gasta tudo que ganha e o rico é que poupa. Um cara desse não sabe nada do Brasil. Meu querido amigo de longa data. Qual o motivo da zanga na fala do Paulo Guedes? Acaso não é verdade que o pobre, seja por qual motivo for, poupa muito menos que o rico? Esse espanto com tal constatação feita pelo Paulo Guedes nada mais é que um moralismo chifrinho. Com eles mas todos a pergunta foi disso. objetiva, você deu uma belíssima volta. Paulo Guedes, é bom ou não para você? Não, Paulo Guedes é ruim. Por quê? Porque a economia é um assunto da produção e do trabalho. O Paulo Guedes é o homem que cuida do rentismo. Aí um sofisticado argumento. Guedes é ruim porque cuida do rentismo. Os menores juros do real. Mas é o Guedes quem cuida do rentismo. Quem cuidava da produção era o petismo com seus 14,25%. 4. Lucros e dividendos e ajuste fiscal. Então, o que está acontecendo hoje com a questão fiscal brasileira? Ela está parada. Não tem dinheiro para nada, não tem investimento para nada. Como é que eu resolveria? Anota aí. Déficit, 130 bilhões. Se nós cobrássemos o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações empresariais, que o mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a pequena Estônia no leste. Todo mundo sabe disso, porque eu estou repetindo para as pessoas verem que tem saída. Imposto este que eu já cobrei como ministro da Fazenda do Itamar e que o Fernando Henrique revogou e o Lula, o petismo, manteve revogado. Isso arrecada até 70 bilhões de reais. Bota aí 70 dos 130. Segundo dados da Receita Federal, há 280 bilhões de reais de distribuição de lucros e dividendos no Brasil. Se Ciro diz que vai arrecadar 70 bilhões de reais, então a alíquota cobrada será de 25%. Hoje, a tributação sobre o lucro das empresas brasileiras é uma das mais altas do mundo, 34%, enquanto que em boa parte do mundo desenvolvido a alíquota está ao redor dos 25%. Ao dizer que vai resolver o problema fiscal com tributação de lucros e dividendos, Ciro está anunciando um aumento de carga tributária, que no caso é um aumento direto do custo de captação das empresas brasileiras. Ou seja, nada de novo. Ajustar as contas públicas extorquindo ainda mais o setor privado é um velho jeito da esquerda tentar solucionar as coisas. 5. Investimento e capacidade ociosa. Por que o Guedes não está entendendo nada? Porque o desenvolvimento é consequência de 4 motores. Explica aí para eles. Primeiro, consumo das famílias. Consumo das famílias é uma variável de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois. No crédito é que eu posso fazer uma política pública e alterar. O segundo motor é investimento empresarial. Capacidade instalada ociosa no Brasil oscila de 25% a 36%, 34%.
Quem é que vai investir para fazer uma fábrica nova se as fábricas que tem aí não dão conta de vender? Aqui o surrado argumento keynesiano da capacidade ociosa. Pior, pois aqui no Brasil se misturou com o marxismo e virou uma vertente do subconsumismo. Então, se existe capacidade ociosa no agregado, aumento de gasto público e expansão do crédito são a solução, pouco importando a sustentabilidade disto no longo prazo. Se capacidade ociosa agregada fosse impedimento para o investimento privado, este deveria estar em zero no momento atual, pois como dito pelo Ciro há uma grande capacidade ociosa na economia brasileira. Mas por que então não está em zero? Resposta: porque a nível micro há empresas e setores se expandindo. A forma de ver as coisas, micro-macro, na economia muda toda uma perspectiva e as respectivas soluções para um dado problema. Para o keynesiano a solução é simples e já citada aqui. Em sua cabeça, sequer haveria problemas inflacionários e o efeito multiplicador resolveria a parada. Já para os que veem as coisas a nível micro, diversos problemas surgem. Por exemplo, digamos que haja dois setores em uma economia, imobiliário e energético. O primeiro está com capacidade ociosa e o segundo não. Vem então o governo e dá crédito imobiliário para a população. O que ocorre? Pela maior demanda o setor voltará, ao longo do tempo, a ter necessidade de contratar pessoas anteriormente demitidas. Os novos empregados têm agora renda para consumir. O consumo de energia tende então a aumentar, não apenas pelos empregados, mas também pelas próprias empresas do setor imobiliário, já que estão utilizando mais da capacidade instalada que anteriormente. Qual então a consequência natural de tudo isto? Resposta: aumento do preço de energia. Ato contínuo. Como a energia é um dos principais insumos de toda a empresa, o preço dos imóveis também tende a aumentar. Ou seja, há uma tendência do aumento da inflação mesmo que ainda haja capacidade ociosa agregada na economia. Em resumo, a solução keynesiana funcionará no curto prazo, mas se transformará em um problema tão logo a inflação se acelerar. Não é por acaso que economistas não keynesianos foquem seus argumentos em reformas que buscam melhorar o lado da oferta da economia, pois sabem que impulsos fiscais e creditícios são remédios meramente curto-prazistas. 6. O Plano Marshall reconstruiu a Europa e fez os Estados Unidos o país mais rico do mundo. É o seguinte, olha, a Europa destruída na Segunda Guerra Mundial foi recuperada por o keynesianismo na veia. O nome disso é Plano Marshall. Sim. Então não pode dizer outros nomes, nem outras coisas, que parece assim que você está sabendo de uma verdade que ninguém que está nos ouvindo sabe. Então como é que funcionou a Europa? Foi uma inversão pública na veia, financiada por déficit público norte-americano, para estipendiar o esforço de projeção de poder industrial e de infraestrutura dos Estados Unidos. E isso é o que explica, inclusive, a emergência dos Estados Unidos de quarta, quinta potência, antes dos 4 anos da Segunda Guerra Mundial, para 5 anos depois virar a maior potência do planeta Terra. A crença de que o Plano Marshall recuperou a Europa é uma das mais propaladas pelos estatólatras. Sejamos direto, qual o valor recebido de ajuda financeira, por exemplo, pela Alemanha? Resposta: ínfimos 15 bilhões de dólares a valores de 2015. No entanto, estima-se que a destruição causada pela guerra na Alemanha foi da ordem de 650 bilhões de dólares a valores de 2015. Ou seja, a quantia destinada pelo Plano Marshall para a Alemanha representou incríveis 2,3% de toda a destruição causada pela guerra em seu território. E a coisa foi mais ou menos semelhante no restante da Europa. Diga que qualquer outra coisa recuperou a Alemanha e a Europa. Só não diga que foi o Plano Marshall, porque isso é simplesmente patético e sem sentido. Outra asnice do Ciro foi dizer que os Estados Unidos viraram potência por causa desse episódio. A verdade é que eles já eram a nação mais rica do mundo por longa margem desde o início do século XX. 7. Não dá para pagar as contas externas exportando bens primários. A explicação é a seguinte: não existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas. Tudo bem. Não existe isso, não. Você alimentar a ilusão de que nós vamos pagar eletroeletrônico, celular de última geração, carrão que tem com química fina, remédio, meio de diagnóstico médico, com soja, milho, petróleo bruto e tal, e boi, isso é conta que não fecha. Sim. Isto explica, por exemplo, a tragédia da Venezuela e a tragédia do Chile. Retórica de esquerda e retórica de direita, porque são rigorosamente a mesma coisa. Neoliberalismos com uma tentativa de dourar o caminho e a neoliberalismo na veia para tentar dizer que é por aqui que vai. Nunca funcionou. A que a criatura consegue ver neoliberalismo na fucking Venezuela de Maduro? Eu acho que isso é caso de internação compulsória. Mas sigamos. Aproveitemos o que dá para aproveitar. O argumento aqui é que não dá para pagar as contas externas com exportação de bens primários. Portanto,
ter-se-ia que mudar a pauta de exportação brasileira para bens industrializados. Tal tese é absolutamente tola e sem respaldo empírico. Tal buraco das contas externas, de que ele tanto fala, independe de pauta de exportação. Pode haver déficit externo tanto tendo uma pauta exportadora de bens industrializados, exemplo, Estados Unidos, ou tendo uma pauta exportadora primária, Brasil. Isso é absolutamente irrelevante. O que define se um país tem ou não déficit externo é a diferença entre poupança e investimento. Se um país investe mais do que a poupança nacional disponível, ele terá déficit externo. No caso de hipótese contrária, terá superávit. Simples assim. Isso é macroeconomia elementar. 8. Países asiáticos e o laissez-faire. Porque os exemplos, todos que você deu, Singapura, atenção ouvintes da Rádio Jovem Pan, Singapura, toda a propriedade imobiliária pertence à cidade-estado de Singapura, toda. Toda a base tecnológica é financiada 100% pelo estado de Singapura. Singapura lá não se mete na vida do povo não, lá é proibido mascar chiclete. Mas aí que tá, é um horror. Aqui um espantalho. Da mesma forma que não existe mais o que possa ser chamado de laissez-faire no mundo, também não existe o que o Ciro quer vender por aqui. O mundo é um tanto mais complexo. No entanto, ele se distancia flagrantemente de suas ideias. Cada vez mais são vistas cadeias globais de produção e cada vez menos são vistos países que focam seu desenvolvimento no mercado interno, na substituição de importações e em criação forçada de grandes complexos industriais. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e China, todos eles têm uma característica em comum. São economias focadas para o mercado externo. Outra característica é o diminuto estado de bem-estar social. O gasto com saúde, previdência e assistência é muito menor por lá. Eles são o oposto do Brasil, que foca no mercado interno e já tem um razoavelmente grande estado de bem-estar social. Tenha certeza, leitor, que se o Brasil amanhã zerasse suas tarifas de importações, o mesmo Ciro estaria berrando e acusando de estar se entregando o país ao neoliberalismo. Pois bem, as tarifas de importações são zeradas em Singapura há mais de 40 anos. O desafio nessa realidade complexa, onde há um misto de economias abertas mas com forte intervencionismo estatal, é justamente identificar qual o fator mais relevante para o desenvolvimento econômico. Simplesmente pegar fatos isolados para tentar comprovar sua visão de mundo não é um caminho de alguém que busca fazer ciência, mas sim propaganda. 9. Assimetrias competitivas. Isso aí, como é que pode? Escala, né? Escala. Mistura as três coisas agora. Anacronismo tecnológico extenso, 7 em cada 10 empregos de pequena empresa e estrangulado no financiamento, e impõe um dogma que é o consumidor despolitizado, arbitrando que ser feliz é acessar o bom, bonito e barato sem ter emprego para pagar. Ô, conta linda. Eu adorei a conta do Ciro. Posso fazer Aqui uma tese que o Ciro gosta muito de repetir, que é a tal das ditas assimetrias competitivas. Em resumo, se o Brasil não tem escala, tem juros altos e baixo domínio tecnológico, uma abertura simplesmente levaria o país para o buraco. Perguntas: qual a base empírica da tese? Quais países abriram suas economias e foram para o saco? Ou será que todos os países que abriram suas economias nos últimos 50 anos não tinham essas deficiências? Em suma, falta o Ciro sair do gogó e mostrar com dados que essa tese tem algum fundamento. Até que ele ou alguma outra pessoa demonstre isso. O que se tem na literatura econômica relevante é que os benefícios da abertura comercial superam em muitos seus custos, que são em geral de curto prazo, independentemente de existirem ou não assimetrias competitivas entre os países. 10. Mais da metade do gasto público brasileiro é com a dívida pública. O orçamento brasileiro é muito ruim. Agora repare uma coisa simples, os números. O orçamento brasileiro é uma lei, portanto está no Secretaria do Tesouro Nacional.org.br, o orçamento. E está dito lá, os caras piram. O orçamento ele prevê todas as receitas e todas as despesas. Então vamos decompor o orçamento para a gente botar número nestas percepções. Então o Brasil tem um orçamento 100, 51 dos 100, rolagem, amortização e serviço da dívida. Como nós não estamos pagando o fluxo, nós estamos capitalizando isso e a dívida está explodindo e vai levar o Brasil à breca. 25%, ou seja, metade da outra metade que sobra, previdência. E a outra metade é tudo mais, educação, saúde. Então tem gasto demais aonde? Para o Ciro, um estado que gasta próximo dos 40% do PIB não é um estado que gasta muito. Quando confrontado com dados deste tipo, ele geralmente vem com a falácia de que metade do gasto público é com a dívida. A falácia está em contabilizar amortização e refinanciamento como gasto público. Para se chegar ao resultado do setor público, tem-se a seguinte fórmula:
Resultado primário mais resultado da conta de juros. Essa conta apresentou resultado negativo de 487,4 bilhões de reais em 2018, ou de 7,1% do PIB. Como a carga tributária brasileira, segundo a Receita Federal, é de 33% do PIB, concluímos que o gasto público brasileiro está ao redor dos 40% do PIB, sendo que, daqueles 487,4 bilhões de reais de déficit nominal, temos que 108,3 bilhões de reais referência ao déficit primário do setor público. Ou seja, 34,57% do PIB é o gasto público brasileiro que nada tem a ver com a dívida pública. Dito de outra forma, 86,4% dos gastos totais do setor público nada tem a ver com a dívida pública. Lamentavelmente, nosso orçamento público é baseado em uma lei antiguíssima e anacrônica, dos anos 60, totalmente incondizente com os padrões atuais de contabilidade pública. Tal fato dá brechas para falácias, tais como a feita aqui pelo Ciro Gomes. Enfim, por este vídeo é isto. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade de rebater as mentiras e falácias de nosso querido Cangaciro.